Pode Protagonizar de hoje vai ajudar você a se encontrar. Afinal de contas, não tem como você ser protagonista da sua vida se você não se conhecer. E para isso, gente, a gente está com o Rodrigo Fonseca aqui hoje, que foi o responsável pela grande virada de chave na minha vida. Participei de vários cursos dele, inclusive o de formação de inteligência emocional. Ele já deu palestra para mais de 100 mil pessoas e tem mais de 25 anos de experiência em inteligência emocional. Então, se você está perdido aí, o papo de hoje é para você. Não é não, Rodrigo? Vamos sacudir esse povo todo hoje. Vamos sacudir, fazer eles agirem, porque eu falo que não adianta nada também o autoconhecimento sem ação, sem materialização. Que aí perde sentido, a gente deixa de ser criador. Tem muita gente que acaba sendo... que consome muita coisa sobre autoajuda, 10 passos para isso. Hoje mais ainda, né? Mais ainda, né? Quer dizer, são os obesos intelectuais, mas que não tomam ação sobre a própria vida, né? Sim. Como é que a inteligência emocional surgiu na tua vida? Cara, ela surgiu quando eu tinha 20 anos, eu tô agora vou fazer meus 46 anos, ou seja, eu tenho 25 para 26 anos nesse universo. Surgiu no pior momento da minha vida também, onde eu... Hoje, sempre. Quando você tá na sombra, parece que o Papai do Céu manda uma luz para resgatar, mas você sai da caverna, né? Já dizia Platão, você sai da caverna para voltar e tirar que eles estavam na caverna. Então, tava o mito da caverna. Exatamente. Tava numa caverna de dor, de depressão, de angústia, meus pais tinham separado, fazendo matemática na USP, olha a minha cara de matemático, nenhuma cara Você formou em comunicação. Mas primeiro eu fiz 2 anos de matemática. Ah. Tava no meio de matemática, depressivo, trabalhava vendendo assinatura de jornal no estado de São Paulo, nada contra, mas para mim não era nada que eu amava, e de repente esse treinamento caiu na minha vida com meu irmão. Meu irmão tinha feito já 2 treinamentos na época com meu ex-mestre, e a Sucharita, que Deus o tenha. Eu perdi ele no mesmo mês que meu pai, em 2019. Meu pai de missão e meu pai biológico. E aí fiz esse treinamento com ele, dia 28 de novembro de 1997. Uau! Ali eu tinha 20 anos. Ali eu fui líder de um grupo de 25 pessoas. Eram divididos em grupos. Depois você acabou vivendo alguma coisa parecida. E eu até então não era líder, não tinha protagonizado nem mesmo a minha vida, quanto menos ajudar outras pessoas a protagonizarem as suas ou a liderar essas pessoas. E ali eu descobri o poder que tinha dentro de mim. E aí eu comecei, era de 28 de novembro de 97, dia 6 de janeiro de 1998 eu estava conhecendo o meu ex-sogro, o meu mestre, o meu parceiro, meu chefe, né, que se tornou meu chefe por um tempo, e meu mestre mentor nessa área de inteligência emocional, e comecei já a dar o treinamento com ele, e foi um negócio muito louco, Dani, que eu comecei a dar o treinamento com ele, parecia que eu já dava anos, cara, e eu tinha 20 anos. Parece que ligou uma chavinha, né? Foi. A gente aprendeu com você a história do forte impacto emocional, o quanto que você registra muito mais informação. Muito mais. Certamente esse foi um evento de forte impacto emocional na sua vida, a ponto de você falar, dia 28 de novembro de 97, nunca mais esqueci. Foi uma virada de chave. Foi. Só pra gente lembrar dessa história do forte impacto emocional, se a gente trouxer assim um grande evento mundial e tudo mais, uma grande guerra, alguma coisa, todas as pessoas se lembram muito bem como estavam, como que receberam aquela ideia. O exemplo das Torres Gêmeas, né? Ao que as nossas gerações aqui vivenciaram, morte do Ayrton Senna, todo mundo lembra muito claramente o que estava fazendo, aonde estava, enfim, tudo que estava acontecendo ao redor daquilo. Se a gente perguntar para nós mesmos o que a gente almoçou na semana passada, a gente não vai lembrar nem aonde foi. Né? Então, essa questão do forte impacto emocional mexe demais com a gente, você vai já explorar bastante sobre isso. Esses impactos assim, que pedem essa mudança são ocorridos principalmente na infância. Na verdade, as experiências que geram as dores, os traumas e os problemas que a gente vive hoje na vida adulta, elas começam na gestação, e se fortalecem ou se determinam na infância. Eu falo que aquela idade dos 7 aos 14 que a gente ouve, ou até os 7? Da concepção até o nascimento, imagine como se fosse a formação da argamassa ou da argila emocional do ser humano. E do nascimento até os 7 anos, o ser humano vai lá e pega essa argamassa e dá forma
para o seu corpo emocional, que dos 7 anos em diante, ele só fortalece ainda mais até os 14, e dos 14 começa o play. Ou seja, começa a gatilhar programas que já existiam, que vem aí o nome aborrecência, né? Mas eram programas que já nasceram lá na gestação, se ganharam forma na infância e se fortaleceram dos 7 aos 14 anos. Aí eu tenho tanta Depois só pergunta play. que a minha cabeça tá assim, tarará. Ó, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Assim, quando você teve esse gatilho com uns 20 anos, você foi treinar, se conhecer para poder treinar. Não, foi fazer porque minha vida tava uma merda. Então, vamos dizer, você se curou e você começou a ajudar as pessoas. Na verdade, automaticamente. neste treinamento, numa das dinâmicas, eu tava caminhando de mão dada com uma pessoa e veio uma luz do nada, assim, para aquele que acredita ou não, me veio uma luz, é isso que você veio fazer no mundo. Ai, que lindo isso. E aí eu falei, nossa, esse treinamento mexeu muito com a minha cabeça, não tem nada a ver comigo. Imagina, eu faço matemática na matemático. USP, eu trabalho vendendo assinatura de jornal, eu sou filho de pais pobres, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Moro em Carapicuíba, brinco muito com essa Carapicuíba. Moro em Carapicuíba. Vou mudar a vida das pessoas, cara. Mas beleza. E isso só se somou também, vale reforçar, um dia que eu tinha 15 anos e estava no meio de uma experiência religiosa. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu sempre que me convidam, eu vou. Né? Qualquer religião, né? Desde que fale de Deus, eu vou. Eu estava nesse momento com 15 anos e um cara estava conduzindo esse encontro na casa dele. Ele veio em minha direção, colocou a mão na minha cabeça. Eu me lembro como se fosse ontem, também por forte impacto emocional. Na hora eu já fui pro chão. Foi um negócio muito louco. Uau. E aí, mas só que eu não perdi a consciência. E ele começou a falar, esse menino vai mudar a vida de milhares de pessoas. E eu consciente, ele falei, cara, esse cara não conhece quem eu sou de Carapicuíba. Porra, sou filho de não sei o quê, bababá. Então, na hora que veio essa luz e falou, cara, é isso que você veio fazer para tocar, para ajudar a transformar a vida das pessoas, imediatamente eu linkei com este momento de 15 anos. Ou seja, 5 anos se passaram e os 5 anos se linkaram neste momento. Olha que doido E isso. comecei em janeiro de 98, como se eu já fizesse aquilo há anos. Há anos. Rodrigo, você falou uma coisa que a gente não tem explorado muito aqui, mas é algo que a gente já recebeu muitas sugestões, né? Fala de protagonismo, uma série de coisas relacionadas a gente, cara, ir lá vencer nossos medos, vencer as nossas adversidades, aquilo que a gente tem aí de enfrentamento diário, de jornada de vida. E quando a gente fala de jornada, temos em cada um de nós a possibilidade de ter, de fato, um roteiro de um filme baseado nas nossas vidas. Todos nós temos o roteiro da jornada do herói em cada um de nós. Sem exceção. Então, é só contar bonito, porque você pega a tua história, Carapicuíba, filhos de pessoas, não sei o quê, aconteceu um negócio desse, põe a mão na cabeça, de repente, pumba, você tá aí transformando a vida de um monte de gente, tá certo? E aí você falou de uma palavrinha mágica que também é transformadora, pro bem e pro mal, geralmente pro bem, Sim, que é Deus. sim. A conexão nossa com Deus, que se manifesta das formas mais diversas, eu tenho uma crença talvez muito parecida com a sua, que independe de onde ele está, Ele que tá em tipo todos de os lugares. casa que você precisa para se conectar com ele, um vai para uma igreja, um vai para um templo, enfim, e cada um vai chamando esse Deus com nomes diferentes, Mas que é o mesmo Deus. que no fundo é o mesmo. Eu brinco que o que muda é o idioma e o local e a geografia, Sim. né? Mas no fundo essa conexão acho que é muito forte. Você acha que essas questões, se a gente puder chamar de espirituais, divinas, e aqui, de novo, você pode falar até que essa questão seja só uma questão da natureza, né? E a gente aprende muito com ela, a gente já falou aqui algumas coisas que a natureza nos ensina, como os ciclos da vida, como as estações do ano e várias outras coisas. Você acha que essa conexão com Deus se relaciona com a questão da inteligência emocional de alguma forma? Sim, totalmente. O ser humano ele é corpo, mente e espírito, né? E eu falo que a mente do ser humano, as emoções do ser humano é o elo entre espírito e corpo. Ou seja, quando emocionalmente nós estamos desequilibrados,
é como se essa antena que nos conecta ao nosso espírito estivesse como se fosse carrinho. Imagine que tem um espírito brincando de pilotar nosso veículo chamado corpo. Só que precisa de uma antena para pilotar esse corpo, né? E quanto mais nós estamos desequilibrados emocionalmente, mais interferência nós temos entre esse espírito e esse corpo. Ou seja, nos tornamos sobreviventes animais, vivendo uma vida literalmente de sobrevivência. Quanto mais nós os trabalhamos, os conhecemos, nos autoconhecemos e nos equilibramos emocionalmente, mais nós conectamos ou damos espaço para essa antena funcionar de verdade, conexão entre o espírito e o corpo. Ou seja, nos tornamos, o que muitos falam, né, de verdadeiros pontífices, ou seja, pontes entre o céu e a terra, entre o espírito e o corpo. Então, as emoções humanas estão para o ser humano como se fosse um meio de você ou potencializar a sua conexão com o seu espírito e o poder seu de realização, de criação, somos filhos do Criador, portanto somos criadores também, ou de diminuir o seu poder de criação e te prender numa sobrevivência. Então é fundamental, não se separa corpo, mente e espírito. Não tem como. Não tem como. Só para deixar claro uma coisa que eu falo assim, pro bem e pro mal, muito mais pro bem, é que muitas pessoas têm sua conexão com Deus nos seus momentos de crise mais profunda e tá tudo bem. Tudo bem. Né? E outros que levam a mensagem de Deus de uma forma equivocada para fazer, enfim, para tirar vantagem dos outros, só para Agora eu vou colocar uma polêmica aqui. Polêmica. Aí, depois de eu falar de Deus aqui. Eu adoro uma polêmica. Polêmica. Não tem papa na língua, Não, assim falo como tudo. eu, e ainda aperfeiçoei um pouquinho Falo com ele. tudo. Eu acho o seguinte, a gente vem crescendo muito as pessoas depressivas, ansiosas, principalmente depois de tudo que Pós-pandemia, aconteceu mais e ainda. tal. E, ao mesmo tempo, tem muita gente dando conselhos na internet. Opa! E o que eu percebo, assim, vou pegar o meu exemplo, que posso falar que você é o meu professor, então, assim, algumas pessoas sempre que me procuravam para conselho, e a internet é uma coisa muito doida, né? Porque a pessoa não te conhece, ela acha que é íntima, ela pede conselho. Eu gosto de aconselhar, acredita, exatamente. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de abrir a minha vida para, assim, íntima para muita gente, nem para pedir conselho. E as pessoas têm intimidade para fazer isso comigo. Por que eu nunca fiz com ninguém? Porque eu acho que alguém para me dar um conselho, ela tem que ser uma pessoa bem equilibrada para ela poder ter esse retorno. Então, ou eu falo com um terapeuta, ou eu rezo, ou eu falo com alguém muito próximo, assim, Marido. mas algumas situações eu não me abro com Sim. ninguém. E eu vejo hoje, obviamente que eu não vou citar, mas assim, várias pessoas bem conhecidas que dão muitos conselhos. E quando acontece algo na vida delas que vem a público, são pessoas extremamente desequilibradas emocionalmente e tem milhares de pessoas seguindo aqueles conselhos. Aí você fala assim, como que uma pessoa não curada pode achar que ela está curando alguém? Por mais que uma frase dê um suspiro, um respiro, né, para alguém. Como que você vê isso? Não que eu acho que eu fui clara aqui, não é que Sim. ninguém não pode se aconselhar, Não. mas dizer, até que ponto a pessoa se sente responsável e falar assim, poxa, eu vou te dar o conselho, você tem que fazer isso sem um estudo, sem uma base por trás, né? Bom, primeiro eu vou dizer, formiga anda com formiga. Então essas pessoas vão atrair pessoas que estão na mesma frequência dele ou dela. Então isso é primeira coisa. Segundo, eu acredito que o futuro próximo, com a robótica, a inteligência artificial, o GPT agora e tantas coisas vindo à tona, o futuro vai ser realmente ser humano ajudando o ser humano. Também acredito Né? nisso. Porque não vai sobrar mais nada. Cara, o resto as máquinas, os robôs vão fazer, né? E isso vai forçar necessariamente o ser humano se conhecer. Porque imagina que a humanidade é uma holografia. Holografia é o quê? Eu pego num ponto da humanidade e eu estou pegando a humanidade inteira. É um substrato do todo. Isso, exatamente. Então, só que cada um dessa holografia carrega uma mensagem muito, muito específica. Né? A mensagem que eu carrego não é a mesma que você carrega, que o Rony carrega, que todos carregam, né? Só que para você transmitir essa mensagem não é conselho, até porque se conselho fosse bom ninguém dava, Exato. mas e sim nós nos tornarmos espelhos ou facilitadores da pessoa enxergar algo dentro dela que para nós aquele ponto já é esclarecido.
Mas é só aquele ponto. Não é que nós somos, que nem eu, eu sei muito, tenho muita experiência em inteligência emocional, em emoções humanas, mas eu não sou, eu conheço tudo, eu sou tudo. Não! Primeiro, eu continuo errando em relação às minhas emoções até hoje. Então, assim, mas eu tenho muito conhecimento nessa área, mas muito mais conhecimento. Eu busco me conhecer. E eu não dou conselho para ninguém. Eu ajudo ela a enxergar na história Dá dela. um caminho, né? Caminhos na história dela. Da onde vem? Eu quero saber que decisão tomar, Rodrigo, se eu caso ou se eu compro uma escada. Tá bom, então vamos ver na sua história. Qual é a função de cada um, O necessidade? que é o casamento para você? Será que seu casamento com seus pais foram bom? Foi um casamento bom? Foi um bom exemplo? Será que você quer casar porque você realmente quer casar ou para agradar sua mãe e seu pai? Ou para não ficar sozinha, sozinho? Ou para fugir. Ou para fugir de uma situação? Ou para ter uma condição material? Ou seja, nosso papel não é aconselhar, e sim fazer a pessoa perceber, ampliar a visão sobre a vida dela mesmo e a partir daí, cara, decide. Escolhe. Então eu nunca aconselho ninguém. Olha, faz isso aqui. Não. Eu quero fazer tal coisa. O que você acha que eu faço? Não sei. O que você quer? Eu acho que isso aqui, emendando no que o Rodrigo falou, a gente vê, enfim, é uma parábola que a gente acaba vendo muito aí, especialmente por conta da internet, do cara que fala que que se diz um coach de finanças, assim, de grandes realizações e tal, que é um grande cara ultra realizado, e para com um carrinho velho, caindo as calotas no meio do caminho. Aluga carro, aluga helicóptero. Todo ferrado e tal, mas quer passar uma imagem que, na verdade, ele não tem de verdade. No fundo, a gente gosta dos heróis exatamente pelos altos e baixos, pelas superações, uma série de coisas. E muitas das pessoas a gente não sabe de fato o que é verdade, o que é só um marketing, enfim, para ganhar algum tipo de audiência e tudo mais. Não, o que eu citei aqui, de alguns casos que eu vi, são pessoas não com propaganda enganosa, mas com conselhos que quando você vê aquela pessoa não tem um emocional apropriado exatamente para poder isso é muito comum, porque eles na verdade, eles ou elas, não importa, ficam na superfície. Vai lá, estuda, faz um cursinho, entende alguma coisa, tal, e aquilo que leu no livro passa para você. Entendi. E não tem a sua experiência, o seu substrato. Falo na formação que você fez, que ninguém leva ninguém no lugar onde nunca foi. Você jamais vai levar. Você quer levar alguém para a riqueza? Se torne rico primeiro. Claro. Você quer levar alguém para o amor? Conheça o amor primeiro. Isso não quer dizer que você não vai perder dinheiro, não quer dizer que você não vai errar no amor, mas você esteve nesse lugar. Você conhece esse lugar. Você tem propriedade para poder falar. Talvez essa geração, a nossa geração, eu acho que o nosso momento de mundo, de país, tem mostrado uma questão conectada a isso, que é a ausência de heróis. Sim. A gente não tem, seja para eleição, seja para um monte de coisa, a gente não tem pessoas que de fato a gente fala, putz, esse cara me representa. A gente acabou de falar agora há pouco de um cara que nos representava, Sim. que era o Senna. Sim. Como herói, um cara patriótico e tudo mais, um vencedor, um cara que buscava ser o melhor naquilo, ser exemplo, enfim. Ele deixou legados tão poderosos que ele já faleceu há muitos e muitos anos e continua. Volta e meia, a gente que conviveu, que acordava de madrugada para assistir as corridas dele, se a gente ouve uma narração de uma corrida dele há 30 anos atrás, a gente se emociona, a gente se arrepia, a gente chora, porque aquilo de fato nos marcou. Sim. E essa geração, eu acho que o que a gente vive hoje, até por conta do impulsionamento de rede social, a gente não tem herói, né? E temos falsos heróis, não, falsos no sentido assim, de não serem completos, de ser uma fachada. Não tem a sombra, só tem a luz. Porque a rede social coloca muita luz nisso, e tá ok, tá tudo em ordem, né? Papel dela. Mas falta a outra parte. Somos luz e sombra, né? Somos um composto muito mais complexo do que só aquilo que aparece na rede social, né? Vou mandar todo mundo pro Lotus, esse povo mal resolvido aí. Quantas pessoas já passaram por esse treinamento? Cara, na minha carreira, esses últimos 25 anos, mais de 100 mil pessoas. O que eu consigo contabilizar. Mais de 100 mil pessoas. É muita vida. E é muito... Isso direto, né? Agora, indireto, que foi impactando, palestra também. Eu não tô nem contando palestra, vídeos... Sim, o treinamento, gente, que é uma imersão. São 3 dias, 3 ou 4? 3 dias. 3 dias. E assim, a gente já presenciou alguns casos de algumas pessoas que
que surtam no sentido assim, cara, eu não quero mudar, eu vou sair daqui correndo. Tô com medo. Tô com medo. E é muito isso, né? Alguns voltam, né? Mas Sim. eu ia te perguntar justamente isso. A pessoa, não adianta às vezes você colocar ela ali no caminho se ela não quer a mudança. E a mudança é tão óbvia, né? E tem muita gente que não E quer tá fazer o dentro. óbvio. Exato. Tudo é óbvio. Depois você vê, Exatamente. eu falo com um amigo meu que costuma falar, depois que a gente vê, não dá pra desver. E por isso que algumas pessoas não querem nem chegar perto, querem continuar reclamando, querem continuar vítimas, coitadas, porque sabe que quando ver aonde tá a merda, português bem rasgado, Sim. ele ou ela vai ter que resolver. Não vai adiantar botar a culpa no marido, na esposa, no governo, no filho, ou sei lá o quê. Em algum momento, no momento histórico, financeiro, econômico. Não, cara, é minha vida. É um negócio curioso, porque a gente vê, já que tu fala muito de protagonismo, a gente vê os grandes protagonistas da história foram caras que sofreram. Sim. Foram caras que... Você não vê assim, o cara nasceu ultra mega power e chegou lá. Não, não, não. É o cara que... você vê, por exemplo, Criou força, não tem povo como. judaico, que sofreu em vários momentos da sua jornada, os últimos 2.400 anos, Sim. desde quando foram perseguidos no Egito, até hoje, Até hoje. na terra, enfim, que eles tentam conquistar, enfim. E você vê a concentração de riqueza. Na mão deles. Pegar Estados Unidos como exemplo, quer dizer, mais de 50% de todos os caras bilionários, São né, ou dos maiores bilionários, são judeus, banqueiros. e que representam, os judeus como um todo, representam algo como 2% da população inteira. Né? Então isso mostra, quer dizer, olha, o cara que de repente passou por adversidades e não se colocou vítima da situação, de fato, peguei um exemplo aleatório, Sim. né? Se mostraram vencedores e tudo mais, porque, cara, não se colocaram como vítimas, né? Não se colocaram reféns das situações. Em muitos casos, isso aconteceu também por uma questão de sobrevivência. Sim. É sim ou sim. Não, sim, assim, Quando Deus você tem escolhe. muleta, é fácil Você escolhe. você ficar no morno. Você escolhe. Tá certo? Quando queima a ponte, eu vou pra frente, eu vou pra frente. E hoje, foi bom se tocar nisso, Rô, porque hoje a nossa geração de pais tá fazendo a pior merda que a gente poderia fazer. Esse era um dos pontos da pauta aqui para puxar. já- Pode bater E forte. o que Bate fala? forte, por Pior favor. merda, porque... Dá um conselho aqui para os pais que estão vocês estão assistindo. assistindo agora, cara, para de fazer merda com seus filhos, porque e eu tô pegando essa geração agora de 20 anos, né? É uma geração brinco tartaruga, cascuda, toda cheia de pompas, roupa não sei da quanta, mamãe vai pra Disney dia sim, mês também, não sei o que, tudo, né? E a mãe e o pai não deixam ter nenhum tipo de batida de cabeça. Quando vai bater, a mãe e o pai vai lá e coloca o travesseiro. Vai lá e coloca... A criança nem pediu o PS6. A mãe, não, já encomendei. Tá encomendado. Tá tudo certo. Não, mas não pode falar mais alto, vai criar trauma, não pode nada, não pode sentir vontade, não pode receber limite, não pode nada. Nada. E tem que dar tudo. E aí o que acontece? Imagina que os pais de hoje, vocês estão nos ouvindo, estão dando efeitos... Porque imagina que tudo isso, presente, viagem, roupa, sei lá o quê, que o filho pede, são efeitos que ele ou ela não produziu causa. Não existe isso. Na natureza não existe causa, não existe efeito sem causa. Ou seja, Na vida cotidiana. Na Se vida? você ultrapassa o sinal vermelho, você vai tomar uma multa ou você vai causar um acidente. é causa Seja o que e for. efeito. E os pais tiraram a causa, tiraram a conquista, a busca. E aí é um bando de menino mimado, Fraco. fraco, frouxo, que não pode ouvir um chacoalhão um pouco mais só. Ai, não quero mais. Não, quem você pensa que é? Porque meu pai e minha mãe nunca falam assim comigo, eu não quero. E mimimizento do caramba. Ai, Rodrigo. E vira jumpers, né? O que fala agora fica pulando. É. De startup em startup. Não, eu quero trabalhar agora home office, que ninguém me enche o saco. Quer salvar o mundo, mas não arruma nem a própria cama, né? Não, que porra nenhuma. A mãe nunca deixou arrumar. O pai nunca deixou arrumar. Então, ou seja, os pais, no momento, isso fica um alerta para vocês, que os pais tiram a dor, a tristeza, a perda, a frustração, imediatamente você tira junto a conquista, a felicidade, o prazer do seu filho. Tem um que desenvolve. dual. E são esses jovens que vão ter filhos e que vão ter outra... Enfim, né? Fazer uma merda pior ainda. E pior, né? Para acabar de consumar o armário, como dizia meu avô. Essa porra desses pais estão saindo do papel deles de pai e mãe
Pra ser amiguinho. Pra ser amigo. Aí eu falo, ok, pode sair do seu lugar. Agora eu te falo, quem que vai entrar no seu lugar de pai? Quem vai entrar no seu lugar de mãe? Aí normalmente eles vão buscar isso no relacionamento. E aí não dá certo, né? Aí Porque ferra você não vai transar com a sua mãe e com o seu pai. Uhum. E aí viram uns relacionamentos distorcidos, e aí os filhos depois desse relacionamento sofrem, são os que mais sofrem, e aí vira uma bola de neve. E tudo começou aonde? Numa mãe, num pai que sofreu, que não recebeu amor, e que projetou naquele filho, naquela filha, toda a fonte de amor que agora, eu não vou, né, brigar com meu filhinho, com a minha filhinha, porque ele vai deixar de me amar. Uhum. Então é melhor eu fazer Na verdade, tudo. é para acomodar suas próprias Isso, frustrações. Tem dois pontos aqui que eu acho que são super interessantes. O primeiro é que, quando a gente enfrenta uma adversidade de saúde, existe um elemento dentro do nosso corpo chamado anticorpo, que vai lá e domina, Isso. né? Seja uma bactéria, um vírus, etc. São as forças Vai criando internas resistência. que criam resistência, tal da casca grossa, que a gente fala assim, o cara tem couro grosso e tal. E as cicatrizes nossas de guerra, de vida, etc., que nos deixam fortes, resistentes, bons combatentes de vida, né? Essas pessoas não têm. Essa nova geração está sendo tão tolhida dos necessários anticorpos emocionais e até físicos, né? Que o cara não pode fazer não sei o que, tem que não sei o que lá, tem que desinfetar não sei o que. Tem que andar de máscara agora, andar de máscara, pós-pandemia. E aí você vai ver que quem tem grandes resistências físicas, às vezes é um menino pobre da periferia que enfrentou tudo desde cedo e o cara, enfim, acaba tendo uma saúde muito mais resistente a outras coisas. E eu emendo aqui eu tenho uma tese, né, que tentar não me estender muito, que assim, a gente vem de um período de pós-guerra, enfim, com todo tipo de sofrimento familiar que uma guerra pode trazer e, ao mesmo tempo, uma formação muito forte, muito rápida de consumo. Né? A indústria e a economia voltada a consumo de forma super escalável. E aí, o consumo se tornou fácil e prático. Antigamente, o homem precisava caçar seu alimento, precisava ir atrás. Hoje tem uma fartura enorme. Sim. Né? Abriu a geladeira. Abriu a geladeira, o cara tem freezer. tudo lá, tudo muito simples e fácil. Mas isso também trouxe uma questão de, claro que facilidade, que é absolutamente inquestionável, né, sobre os mais diversos aspectos, mas ao mesmo tempo traz uma questão de que o cara não precisa mais também caçar. O cara já não precisa mais conquistar. Eu lembro que meu pai, graças a Deus, tinha recursos quando eu era pequeno, mas eu ganhava presente 3 vezes por ano, Natal, aniversário e Dia das Crianças. Tá bom. E olhe lá, Tá bom. eu brincava com a caixa, além do próprio brinquedo. Bom. Né? Porque a gente dava muito valor. E ainda treinava a sua imaginação ainda. Exatamente. Assim, a caixa. E hoje em dia, por essa questão que já vem do consumo e com essa geração de pais que fazem tudo, as crianças não dão valor. E ao mesmo tempo não tem a relação de conquista. Não. De falar, putz, eu fui lá e fiz. Se eu não conquistei, não tem valor. De merecimento. E como não tem valor, ao mesmo tempo se torna descartável. Sim. Sai o PS6, o PS5 já não vale mais nada, joga fora, já não dá valor. E aí começa a descartar as pessoas. Era onde eu ia chegar. Tudo passa a ser efêmero. Primeiro, você já não tem uma relação de conquista, que tudo vem muito fácil para você. E ao mesmo tempo, as pessoas também vai ser assim. E ao mesmo tempo você transfere isso para as pessoas. Então aquele best friend forever, né, que enfim as meninas têm, passam best friend forever, cara, também passa a ser efêmero. Os melhores amigos são melhores amigos por 15 dias. Sim. Como mudar isso, Rodrigo? Como mudar não? Como melhorar? Cara, tudo passa pelo autoconhecimento, a começar dos pais. Eu falo que os pais são as raízes. Né? Então, se os pais não se conhecem, eles vão continuar projetando essa expectativa de amor, de não querer sofrimento, porque na verdade quando o filho sofre, quem mais sofre são os pais. Por isso que eles não querem que os filhos sofram. Não é porque eles não querem que os filhos sofram, é porque ele ou ela está sofrendo. Está gatilhando dores, sofrimentos da vida deles. Então, ou esses pais urgentemente passam por um processo de autoconhecimento, de mudança da sua própria história de vida, conhecendo, entendendo por que seu pai não deu atenção, por que seu pai só trabalhava, por que sua mãe só fazia isso, só fazia aquilo, por que te batia, montava de castigo, por que, sei lá, nada era do jeito que você queria, e que agora você quer que tudo que você não viveu, tudo o seu filho ou a sua filha viva. Não vai mudar isso. Então, essa mudança sempre começa na raiz. Como? Se conhecendo.
Não tem. Desde a época de Delfos, lá, Sócrates, conheça a ti mesmo. Então não mudou a receita. A diferença é que hoje nós temos mais ferramentas, a inteligência emocional é uma delas, para que o ser humano possa se conhecer. Conhecer sua história, conhecer sua caverna, conhecer suas dores. Mais do que conhecer, reprogramar. E o que eu acho muito bacana até de emendar nisso, ter a inteligência emocional na escola, né? Que é uma coisa que não tem. E tem um projeto desse, né? Porque, gente, imagina todo esse conteúdo, esse aprendizado desde pequeno. Tem um projeto, né? Meu maior sonho, na verdade, era anterior ainda à escola. Era ter uma escola de grávidas. Porque começa na gravidez. Então, sabendo disso, eu tenho que começar orientando as mulheres e os homens, pais, lá na gravidez. Só que até antes da pandemia não tinha. Então, não tem escola, beleza. Veio a pandemia, aceleração da tecnologia, do mundo digital. Opa, agora eu tenho uma escola. A internet. E a rua mais movimentada do mundo hoje. E aí eu falei, opa, agora surgiu o momento de eu criar um curso para grávidas. Então eu criei um curso, chama Gerando com Amor, online. Eu, junto com o médico, o doutor Alberto, e a doutora Patrícia Brum, doutor Alberto Guimarães. O doutor Alberto é o cara que levanta a bandeira do parto natural aqui em São Paulo, fez parte da minha filha, no Brasil, aliás. A doutora Patrícia Guimarães, que é médica fetal, que faz imagem de feto. Fizemos até um trabalho científico vendo o poder da inteligência emocional para virar os fetos que não viravam. Olha só. E aí as mães começaram a trabalhar o emocional dos seus filhos, conversando com eles. Os filhos que não viravam de jeito nenhum e já tinha passado a hora de nascer, das 10 mães, que ela fez um trabalho com 10 mães, 7 viraram em 24 horas. Nossa. E os outros 3 viraram em 48 horas. A mãe conectando com o seu filho, com a sua filha, explicando o que estava acontecendo na sua vida, pedindo perdão, dizendo que amava, pedindo para virar. E os médicos que aqui estão sabem da dificuldade que é um parto prepodálico, ou seja, um parto de pé. Ou piorou. Você virar o bebê, tem uma manobra, né? Eu esqueci o nome dessa manobra, para você fazer que é muito bebê sofrimento. Nossa, sofrimento para a mãe grita e o bebê sofre lá dentro também. Quando pode ser feito de uma forma emocionalmente natural. E qual que é o período desse curso? Cara, as mães, desde o início da gravidez, a gente ensina ali o que fazer em cada trimestre. Então que são legal aulas isso. que eu, o doutor Alberto, a doutora Patrícia E forma também uma fizemos. outra consciência dos pais que vão continuar até a primeira infância. Isso se Isso é replica. digital. Então hoje tem tanto esse curso que ainda não está escalado como eu gostaria que isso estivesse no mundo inteiro. E além disso, nas escolas, que aí sim, antes da pandemia, bem antes, eu falei, cara, não tem internet. Não tinha internet, 2012 isso, eu tô falando 2010. Então vou criar um projeto para vender nas escolas. Para pegar o ensino infantil até o ensino médio. Então eu criei junto com psicólogo, pedagogos da minha equipe, a gente criou desde o ensino infantil até o ensino médio uma aula por semana, cada um desses... E tem escolas que já estão aplicando? Não, hoje tem não o nosso método, que não conseguimos vender, mas tem outros métodos sendo aplicados, mas métodos teóricos. E eu falo, cara, eu faço uma comparação, né? Como é que você ensina as pessoas a nadar dando um livro para ela? Você tem que pôr na piscina. Então, esse método que a gente criou é 30% teoria para contextualizar, precisa contextualizar o que vai ser vivido, e 70% prático. E mais, eu fiz questão de, cara, a gente precisa ter um projeto onde possa ser usado lá em Caxipó do Norte, que a criança não tem nem chinelo para usar, e também em umas escolas, Porto Seguro, Dante, sei lá, as maiores escolas de São Paulo, que pode ter um monte de firula, e beleza, tem condição financeira para ter. E a gente que participou dos teus cursos, né? A gente viu que a parte que realmente te chacoalha é o prático. E a gente descobre coisas, forças, traumas que a gente, sei lá, de repente o nosso ecossistema de proteção e tudo mais nos esconde, nos bloqueia, nos inibe, né? Isso tinha que ter em tudo, nas escolas públicas, tinha que ser uma coisa para todo tipo de gente, para ter essa vivência, não acontecer coisas catastróficas como tem acontecido com esses jovens. Agora, né? Ontem teve o atentado de
um A adolescente. gente é triste, né? Porque você vê as pessoas estão completamente perdidas. E envolve tudo. Aí vai, enfim, se muito a gente for louco. puxando aqui. A pandemia também deu uma acelerada nisso, né? A fragilidade da pessoa, quer dizer, para ser protagonista, precisa de coragem, que você enfrenta os seus traumas, os seus medos, os seus fantasmas e tudo mais. Mas, no fundo, a gente aprendeu com você que pessoas feridas ferem. Uhum. Pessoas traumatizadas traumatizam os Sim. outros, né? Então, essa corrente E as curadas contrária curam. e as curadas, que As que com- se conhecem ajudam outros a se Claro, conhecerem. porque, e aí acho que tem também uma questão, talvez, desse momento que a gente viva também, que a gente vive, que é a questão mais egóica, né? As pessoas estão muito em si mesmadas, né? Quer dizer, são eles, de novo, a rede social pode ter sido um grande impulsionador disso, né? Todo mundo quer se mostrar rico, bonito, famoso e Ilusão. feliz, né? Sim. Frase que a gente já falou aqui muitas vezes, viver num mundo ilusório de querer mostrar para os outros aquilo que na verdade não é, né? O que hoje as pessoas que te procuram mais? A depressiva, que não sai de um relacionamento. E tem muito. Você tem isso meio assim. Tem um gabarito? Tem uma... Ou não? Tem alguns casos que são mais costumeiros, vai. Crise de ansiedade, agora TDAH. Parece que agora todo mundo tem TDAH, é um negócio louco. A ciência diz que é de 3 a 4% da população, mas tudo todo taxou mundo... como TDAH agora. A Ritalina subiu milhões de porcento de venda no mundo. Depressivos, né? Pessoas em depressão, pessoas em burnout, crise de estresse agudo, né? Isso está muito interligado, né? Muito, muito. Medo. Tudo isso nós estamos falando de medo. Ansiedade, depressão, burnout, TDAH. Estamos falando tudo Não de saber medo. viver o presente, né? Você fez fugir. neurociência nos Estados Unidos, não é isso? Estou Mestrado, fazendo, na verdade, doutorado? mestrado e emendando meu doutorado. Em neurociência porque não tem inteligência emocional. Uhum. Eu procurei Talvez no mundo inteiro. estejam muito conectadas, né, ou não? Na realidade, eu estou fazendo isso para criar uma graduação, que aí a graduação precisa de doutorado, uma graduação de inteligência emocional, uma pós, um mestrado, doutorado e um pós-doutorado de inteligência emocional. Uau. Mas baseado na prática. Que na verdade a filosofia antiga, né, Rui e Dan, na verdade ela era assim, na época de Platão, de Sócrates. A filosofia existia para fins práticos. A filosofia Sim. clássica. Sim. Né, cara? Eu não vou ficar aqui só filosofando, como hoje coloca, né? Quando a gente quer só fazer uma, como eu vou dizer, masturbação mental, ficar só blá blá blá, blá blá blá. Não. Cara, a gente vai descobrir os porquês, mas poder usar na minha vida prática. Isso se perdeu muito. Filosofia, mais recentemente, a gente até começou faculdade de filosofia. As pessoas, elas pararam de fazer essa busca, né? Sim. Assim, e isso foi se perdendo. E quando você está falando isso dessas pessoas, de quanta coisa se descobre hoje, né? Do que está sentindo, e muito do medo, eu queria focar um pouco nisso daqui. Esse medo todo, como que você avalia isso da pessoa se paralisar? Que você falou também que hoje, assim, a gente continua tendo medo, a gente continua... Igual. Mas a gente vai com medo mesmo, é que ela respira e vai com medo Isso. mesmo. Bom, primeiro, o medo ele é uma ferramenta do nosso corpo. Ele vem, muitos que estão aí talvez pensam, não, mas eu não tenho medo, esse cara tá falando que tem medo, eu não tenho medo. Não, todo mundo tem. Você tá aterrado no seu corpo, você tem medo. Porque é uma ferramenta do corpo, cumpre uma função fisiológica. E ele tem uma função. Qual que é a função do medo? Manter a sobrevivência. Então, todo e qualquer ser humano que está no medo, e de forma animal, inconsciente, porque aí tá nosso cérebro límbico, nós compartilhamos com os animais, mas nós temos o neocórtex, temos a razão. Mas a maioria das pessoas não usam essa razão para lidar com essa emoção. Viramos por animais, ou seja, numa situação de pressão, numa empresa, numa entrevista, em algum lugar, ele ou foge, dá desculpa, dá diarreia, algum problema, foge, ou ele ou ela congela, trava igual um animal na floresta. Quando um leão vem atrás, uma onça, ou Paralisa. eu fujo, se eu consigo fugir, eu vou fugir, a primeira opção é fugir, se eu não consigo fugir, eu brinco até em DR de marido e mulher, homem é clássico para fazer isso, vai ter DR, o marido vem com todo aquele, não, eu vou falar para ela, agora acabou, não sei o quê, aí chega na frente da mulher, volta. Então, nós continuamos usando o medo
de forma animal, de forma inconsciente. Quando nós poderíamos usar e podemos usar o medo de forma consciente, ou seja, eu quero algo, sei que aquilo não coloca a minha vida em risco, que também, não vou me jogar, não é? Sei que aquilo não coloca a minha vida em risco, eu vou com medo mesmo. Perna tremendo, boca seca, suor, eu vou com medo mesmo. E aí esse medo passa, depois de 2 minutos você com muito medo, ele passa. E fica só a adrenalina, o sistema simpático ligado de ação, sistema nervoso simpático, é o sistema de ação do corpo humano, fica ligado para quê? Para te dar energia para viver aquilo. Seja para participar de uma reunião, de um programa, de um podcast, de uma palestra, qualquer coisa. Só que o ser humano não quer passar por romper essa barreira. Ele quer, quando ele surge a barreira, ele volta. Quando surge a barreira, ele volta. Ai, gente. Quando era só romper e, putz, passou. Aí eu falo isso, gente, é uma vida só. Por que que não vence? Por que que não faz? Porque não tem ninguém que venceu na frente dele ou do lado dele. Por isso que é tão importante os heróis, os exemplos. Por isso que é tão importante nós nos libertarmos. Porque quando a gente se liberta, não é só a gente que está se libertando. Não, fomos nós primeiro. Você consegue... Nós e um monte de gente que está nos observando. É, Que a gente nem sabe, nunca vai falar, olha, eu tô te observando, hein? é. Eu me inspiro em você. Ele nunca vai falar. Eu tô tomando de você. Inspirar vem disso, né? Eu tô bebendo um pouco da sua água. Inspiração. Para expirar na minha vida. Mas ele ou ela nunca vai falar. Só que nós estamos nos inspirando nas pessoas. E quando eu falo no Lotus muito isso, né? Quando as pessoas vão lá no palco e se desafiam e conquistam. Ai, lembrei de uma coisa. Fala. Eu falo, cara, quando você levantou um monte com você. É. Um monte. E agora, se você ficar sentado, vai ficar sentado um monte com você. Então, que você lembre, quando te der medo de levantar, lembre, junto comigo tá levantando um monte. E se eu parar junto comigo, milhares de pessoas vão paralisar. Isso é muito fantástico. O que você lembrou? Não, Pode falar? não vou falar, não vou dar spoiler do treinamento aqui. Não, gente, dar. participa. Não é a parte do texto. Ai, decora o texto, meu texto. Nesse momento. É maravilhoso. E muitas vezes eu fui com medo mesmo. E faço muita coisa na minha vida hoje com medo, mas assim, E vai ter eternamente. eu vou fazer do mesmo jeito. É muito, muito simples a gente comparar, assim, grandes artistas. Todos eles falam, cara, dá um medinho antes de subir antes de entrar Só que aí tem uma merda, né? no palco. Seja Beyoncé, Ivete Sangalo, tem grandes nomes. Assim como a Tem turma... uma merda nisso. Diga. Tem, conta. Lá vem. Tem, cara. Os maiores artistas que morreram de quê? Usaram artifícios boa parte deles pra ter coragem. Droga. Droga. E que droga? Pra A maioria deles, Cocaína. Porque a cocaína faz o quê? Tira o medo? Não. Dá coragem. Deixa ele corajoso, corajosa. Então ele tá com medo, mas ele pivota pra coragem Entendi. pra dar o show. E beleza. Uma vez, beleza. Só que daqui a pouco ele precisa de uma dose maior. Uma dose maior. Infelizmente, cara, 95% dos grandes popstars no Brasil e no mundo são usuários de cocaína, dependentes de cocaína, no mínimo, para fazer seu show, porque não se conhecem. E não querem se conhecer. Porque tem muito dinheiro. Porque é muito importante. Porque é muito alguma coisa. Tem uma frase da coisa como é que chama? Marilyn Monroe, no livro dela, a biografia dela. Que ela fala, cara, eu não sei por que essas pessoas me idolatram tanto, me amam tanto. Elas nem me conhecem. Nem sabem quem eu sou. Aliás, nem eu sei quem eu sou. Norma Jean. Norma Jean? Que era o nome dela, né? Eu não sabia o nome dela, não gravei. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Então, imagina, Marilyn Monroe. Agora imagine Elvis Presley. Agora imagine o Williams. Williams. Que tirou a própria vida. Não, quantos nosso nomes? Whindersson Nunes. É muito triste, cara. Você vê, né, o próprio Chico Anísio, que já foi. O que foi com o Whindersson Nunes que eu perdi essa? Ele foi declarado, por isso que eu tô usando o nome dele, claro. Ele declarou, passou por crise de depressão bizarras. Sim. Uhum. A gente não dá pra
calcular, né? Saber os bastidores da vida das pessoas. Não, o grande problema é E que as pessoas usam o dinheiro, a fama, o poder para encobrir aquilo que elas deveriam realmente fazer, que é se conhecer. A gente veio aqui para isso, Uhum. conhecer a si mesmo e multiplicar o que a gente descobre dentro da gente. Você sabe E que o- eu... Diga. Não, eu vou fazer um elogio público aqui. Você me ajudou muito, porque assim, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito desenrolada, mas você me ajudou a saber como usar todas essas usar meu medo até para Sim. dizendo exatamente isso, mas assim, além de me conhecer, me desafiar. Então assim, me desafiar tornou para mim um prazer. Ah, isso é Sim. difícil, mas eu vou fazer. Isso também mas eu vou fazer. É isso. E eu fui usando isso muito assim num teste visível, né? Ah, eu quero fazer uma dieta mais rigorosa, quero melhorar meu corpo assim, para eu ver Jogar tênis. jogar Sim. tênis. E isso tudo eu vou trabalhando muito a minha mente. Quer dizer, e eu faço isso, se eu consigo fazer, todo mundo, qualquer pessoa Consegue. consegue. Então eu peguei esse exemplo simples, o Ronaldo falou do tênis, mas é um esporte super difícil. Eu falei, eu vou ficar boa nisso, vou competir? Não Vou vou. treinar. Mas eu vou ficar boa nisso e trabalhar isso sempre na minha cabeça para que eu fique. Em tudo na minha vida eu faço isso desde o meu primeiro treinamento Que bom. do Lotus e depois da formação. Mas assim, é um gatilho, eu acho que é uma única chave que você vira e ela vai servir para tudo na sua vida. Essa chave se chama autoconhecimento. Exatamente. Você se Porque conhece. Acho que tem um negócio muito forte, né, nesses cursos, né, que, enfim, a gente fez Lotus, Gaivotas, etc., que assim, a gente tem um choque com uma nova realidade, né? A gente faz... a pessoa tem que estar disposta a se conhecer. Isso, assim, e isso mexe muito fortemente com o nosso íntimo. Imagina, nunca Mas se a gente conheceu, né? sai de lá com esse convite ao autoconhecimento e volta para o status quo. Uhum. Muitas pessoas voltam a se contaminar com o seu eu do passado, o eu do fim de semana anterior, né? Ou da semana anterior. E aí, enfim, perderam a oportunidade de virar a chave, Sim. né? E o desafio que é quando a pessoa de fato percebe esse chacoalhão de si próprio, ele parece que cria um dever de casa dali para frente, fala, cara, eu não quero aquela vida que eu tinha até então, né? Aquela vida de sobrevivência. De Mas você sobrevivência. também é muito direto nisso, né? A pessoa vai, participa. Depois Filho, que ela quer, sai, não quer, cada um tchau. Problema Cada seu. um, cada um. siga o que tem que seguir. Siga a Se sua acomodar. vida. Espera. Tem muita gente que volta, fala assim, putz, eu fiz e tal, me chacoalhou, putz, mas o status quo O ambiente trouxe de doentio. volta. Eu quero ir de novo, porque Tem. agora mais forte, isso deve ter demais, não Tem tem? muito, mas na verdade eu falo, eu explico, né? Para todos que fazem Lotus, por exemplo, eu falo, olha, o que vocês fizeram aqui, faço uma comparação com o físico, que é mais fácil de compreender. O que vocês fizeram aqui foi uma academia de 5 anos num final de semana. Uhum. Ou seja, vocês ganharam uma musculatura emocional animal, que vai te levar por 6 meses a qualquer lugar que você queira. Uhum. Você vai decolar. Você vai de lançar uma companhia aérea como a Gol, a criar um império financeiro, a viver um casamento que você nunca viveu, XPTO. Mas é importante você saber que, assim como os músculos, se você não continuar, ele tende a Atrofiar. atrofiar. Ah, vai voltar de repente do jeito que estava? Não, muito difícil. Aí você pega um atleta e o cara parou 6 anos treinando e ele para alguns meses, volta, mas tudo? Não. Ele não perde fácil, né? Uhum. Então eu falo para as pessoas, olha, depois começa a dar 6 meses no máximo, sugestão, faça cada 2, 3 meses algo para musculatura Recicla, emocional, né? recicla, Faz alguma faça coisa. qualquer tipo de processo de autoconhecimento, estude, viva, tipo de terapia, sei lá. Porque, na verdade, você está mexendo com a principal coisa da sua existência. Porque se isso não estiver bem, e se isso chama dentro de você, nada fora tá ruim, tá bem. Meu avô dizia, bunda ruim não tem assento que serve. Maravilhoso. E Boa. bunda é o quê? Meu avô era analfabeto, hein? É. Ele tinha uns ditado animal. E o que que é a bunda? É a gente, Uhum. dentro. Cara, se eu não tô bem, eu posso sentar num trono de ouro,
cravejado de diamantes. Você vai achar algum problema. Pode estar em ruim. qualquer cidade do mundo que não tá bom. Que não tá bom. O casamento, o homem, a mulher do seu lado, os filhos vão receber a projeção, os chefes, os liderados, todo mundo vai receber projeção sua. Não, gente, eu falo que isso é fundamental, assim, a família, né? O próprio treinamento é muito legal a família fazer, né? Assim, porque você volta para um ambiente que te adoece, por exemplo, que não está curado, então todo mundo fazendo já sai. É uma renovação, gente. Isso aqui é um conselho de vida para todo mundo colocar em prática. Eu quero saber das suas novidades também, mas, assim, um pouco da sua história, se a sua vida fosse um filme. Que gênero seria? Qual que seria o gênero? Aventura. Muita emoção, Aventura. muita comédia. É um filme da Marvel, cara. Porque eu sempre sonhei ser um herói. Sempre, sempre. Adoro os filmes da Marvel. Todos. De Shazam que teve agora, assistiu Homem-Formiga e Mulher-Vespa. O Pantera Negra, pra mim, assim, é emblemático. Emblemático, assim. Porque ele A mexe... pose do Super-Homem. É, Super-Homem. Mas o Super-Homem não me encanta tanto. Me encanta muito mais um Pantera Negra que tem uma conexão com algo mais místico, mais atrelado com esse mundo material. Então me impactou muito esse filme. Então, se eu pudesse dizer que tipo de filme seria sem sombra de dúvida, um filme da Marvel. Filme de herói. Um filme da sua vida seria um deles? Ou não? Você tem um filme... Tem vários. Tem um filme que você fala, putz, esse que te filme me marcou bastante. Pode ser um filme lá atrás da tua infância, pode ser um filme de agora. Até porque vários. os motivos de nos marcar vão mudando. Cara, tem vários. Tem desde Conversando com Deus. Ai, é lindo esse filme. Que eu prefiro até o livro, mas o filme também é lindo, 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 lindo. O livro também. O próprio Profecia Celestina também é outro que me marcou muito. Belo filme. Que mais filmes que me marcaram de drama? Precisa ser drama. Não, drama Pode não. ser o que for. De ficção. Lembrei. Stargate. Um portal para alguma coisa. Uhum. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tava num ônibus indo para Minas Gerais. Eu era adolescente. Eu vi no ônibus esse filme. Na época tinha um filme no ônibus. E eu falei, nossa, cara, eu já tive nesses lugares. Eu já tive em outro planeta, eu já tive... Vários portais. Vários. São maravilhosos. Vários. Eu falei, cara, aquilo me encantou de um jeito. Então, são filmes que ao decorrer da minha vida, me marcaram, assim, fortemente. Olha que eu comentei só um parênteses, eu comentei da pose do Super-Homem, que eu vi muito, não sei se você já deve ter visto da pose da Mulher Maravilha, sim, né? Sim. Que produz a gente usa da gente. No Lotus. A doutora Amy Cuddy. Daquele livro Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é costas eretas, ombro para trás, a primeira regra. Às vezes, eu não faço com tanta frequência, mas às vezes é muito bom, né? Parar ali em frente ao espelho e ficar poderosa. Né? E você? Funciona, né? Poderosa? E você é? Eu acho que eu sou poderosa. Graças a Deus. Sem falsa modéstia. Você vê que a gente deu várias voltas para falar talvez da mesma coisa, né? A nossa relação de verossimilhança com o herói, assim, esse é o cara que eu quero ser, Pantera Negra, Mulher Maravilha, pouco importa. E que é natural a gente comparar com aqueles que de fato nos são referência. E, de novo, o problema que a gente vive hoje é que a gente compara com fachadas, né? Então, e essa comparação que eu acho que acaba frustrando, gerando essas questões mais emocionais, mentais, que a gente vê tanta gente frustrada, querendo se comparar com outros que você não sabe nada da vida deles, né? Não sabe se aquilo ali é só uma fachada. E aí a questão egóica, acho que o momento de inveja que a gente vive no mundo também, que é uma questão muito, muito complicada. Quanto que o grande valor que a gente tem, de novo voltando à jornada do herói, é a gente ser melhor do que a gente mesmo, do que a gente foi há pouco tempo atrás. Né? Você pega qualquer herói, ele é sempre melhor do que ele foi antes. E não melhor do que o Super-Homem não é melhor que o Batman, que não é melhor que a Mulher Maravilha. Cada um é bom naquilo que faz. E melhor naquilo que foi pouco tempo atrás. Né? E ele sempre tem uma versão humana. Claro. Ou seja, uma versão kryptonita, uma versão frágil, como o Spider-Man, Peter,
como o próprio Pantera Negra. Grandes poderes lhe dão grandes responsabilidades. Então, isso também é muito importante para quem está nos ouvindo, que todos nós queremos ser heróis. Mas para que a gente possa assumir inteiramente esse nosso lado herói, a gente tem que assumir também inteiramente nosso lado sombra, ou anti-herói, né? Ou seja, nosso lado frágil, nosso lado... Sempre teremos uma criptonita. Todos nós. Normal. Sempre teremos. Temos as nossas fraquezas, os nossos erros, pontos cegos da nossa própria personalidade, de quem a gente é. Então, parece um antagonismo, né? Mas quanto mais você aceita a sua sombra, sua fraqueza, mais forte você se torna. É como se você tivesse, eu gosto de usar uma analogia, né? Como se você estivesse indo para o leste, para a sombra, né? Ou para o oeste, vai, que leste está o nascer do sol. Para o oeste. Quando você vai para sua sombra, tá indo para o oeste. Mais cedo ou mais tarde, se você continuar indo indefinidamente para o oeste, necessariamente você vai encontrar o quê? Uma hora é escuridão, né? Ou não? Não. O oeste, imagina, o oeste é escuridão, o leste é luz. Estamos um globo terrestre. Uma hora você volta Você encontra a na luz. luz. Sem dúvida. Ou seja, é o dia e a noite. Você passa pela madrugada, e se você souber passar pela madrugada da nossa vida, é impossível você não encontrar a luz. O problema é que muitos, pelas redes sociais e tantas coisas, são ensinados a querer olhar só pro lado poder, só pro lado foda, só pro lado milionário, só pro lado que deu certo. Cara, mas e Sem as contar, quedas? exatamente. Porque aí é inteiro, é o yin yang. Não é só o yang, tem o yin. Porque nós estamos no mundo dual. Então, como dual, tem os dois. Se tem muita força, obrigatoriamente tem muita fraqueza. E é isso que dá é isso que é a vida. Que é o equilíbrio. O que não dá é negligenciar, né? É deixar de viver isso e ir adiando, achando que a vida vai acontecer sem fazer absolutamente nada. É difícil a gente colocar aqui, porque eu fiquei pensando quando a gente ia gravar, né? Falei, poxa, eu quero deixar uma mensagem para as pessoas, mas assim, são tantos fatores diferentes que de cada um tá num relacionamento ruim, outro quer sair da casa dos pais, não consegue, outro problema financeiro. Aí eu pensei, falei, poxa, e tem não uma fórmula mágica, porque nada é mágico, gente. É um ponto de partida para quem tá perdido, seja na área que for, que a pessoa tá passando. Tem aquele primeiro passo, começa por aqui. Autoconhecimento, ok, mas tem gente que não sabe por onde começar. No método Lotus é um bom começo. Vamos num ponto assim... Deixa eu emendar uma coisa aqui. Dani recebe muitas perguntas assim, de pessoas que se identificam com ela. Como é que eu faço para ser igual a você? Isso. E por exemplo assim, eu não... Para mudar. Não. Tá. Coisas até mais simples, né? Puxa, como é que eu faço para dormir mais cedo? Nossa. Cara, deita mais cedo, cara. Isso. Não, mas eu não consigo... Quer dizer, cria-se uma série de dificuldades absurdas, de justificativas, né? Absolutamente incoerentes ao próprio desejo. Sim. Cara, quer dormir cedo? Vai mais cedo. Então eu vou fazer as perguntas desse jeito pro Rodrigo para você responder bem carinhoso. Bem ácido. Eu vou fazer umas perguntas aqui para ele. Agora vai. Então, eu vou fazer vai ficar legal isso, hein? Aqui como se eu fosse uma seguidora do direct. Sua. Ora. Rodrigo, eu tô num relacionamento que eu não gosto mais do meu marido e eu não consigo sair dele, ele me maltrata, ele me trata mal. O que eu faço? Ele diminui. Ele me diminui, não me incentiva no trabalho. O que eu faço? Bom, primeiro, quem arrumou esse marido pra você? Tá, gente. Esse é o primeiro. Genial. Segundo, alguém colocou uma arma na cabeça e falou: casa com esse cara. Não. Como diz o ditado, os incomodados que se mudem. Mas tem um alerta aqui. Você pode e deve, talvez, em alguns casos, exceções, mudar, só que não antes de você mudar você. Porque eu uso até essa metáfora na formação, que o ser humano é uma fechadura. Que ele sempre vai atrair o mesmo tipo de chave que combine com aquela fechadura para abrir a porta da vida dela e entrar na vida dela. Seja como marido e mulher, seja como sócio, como parceiro, como amigo. Ou seja, não adianta você tirar a chave que é seu marido que tá te importunando hoje. Porque você vai achar uma chave igual. Igual se você não mudar. Ou pior,
na maioria Você das tem que vezes. curar o que você tem em você para atrair aquela pessoa. Onde o cachorro vai, as pulgas vão atrás. Mas eu vou mandar outra pergunta. Então, eu Manda. sou Severina aqui, Rodrigo. Severina. Vambora, Severina. Eu tô precisando muito fazer dieta, mas eu moro com a minha mãe e minha mãe só faz coisa que eu engordo. Como que eu faço para emagrecer? Bom, primeiro, você está no lugar errado. Você está na casa da sua mãe. Você é adulta, provavelmente. Com 39 anos. Isso. Normalmente com 50. 50 mora com a mãe. 50 anos mora com a mãe. E eu falo que dentro de casa de mãe e pai, ninguém cresce. Uhum. Quando você cresce, você precisa de espaço para crescer. Então, primeira coisa, sai da casa da sua... Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Se vira, vai atrás. Estabelece uma meta, não é amanhã tô saindo pra morar na rua. Mas, cara, se você não estabelecer uma meta, uma data, cara, eu vou morar com a minha mãe até tal data. E eu vou trabalhar, eu vou atrás, eu vou buscar, vou morar com uma amiga. E vou atrás. Porque aí você que vai ter que fazer comida, sua comida vai ser ruim. Provavelmente, porque se você mora com sua mãe e você não faz merda nenhuma, vai ser ruim, você vai comer pouco e vai emagrecer. Olha que beleza. Que beleza. Ó, que beleza. Vou lançar mais uma. E vai parar de engolir sapo da sua mãe ainda, que deve engolir um monte com a idade que você tem. Parar de engolir sapo, que deve estar Que engorda pra barriguda caramba de isso. Opa. Mais que comida. engordar. É Mais verdade. Aliás, eu vou perguntar esse negócio de relação do corpo com a emoção. Me considero boa profissional, faço as coisas, trabalho direitinho, mas o meu chefe não me valoriza. Bom, é muito parecido com o marido, né, cara? Primeiro, ele não é ele que tem de valorizar, é você. Segundo, se você tá nesse lugar, você tá porque você quer. Terceiro, você já falou pra ele como que você gosta de ser valorizada também? Porque ele pode estar te valorizando da maneira que ele acha que é valor pra ele, valorização pra ele. Mas se você não falar, ô chefe, olha, eu tô me sentindo desvalorizada, porque eu entendo, porque o ser humano, cada um tem uma linguagem, eu entendo que eu estou sendo valorizada quando você chega pra mim, olha o meu olho e fala, ó, parabéns, você tá fazendo um trabalho lindo. Outros se sentem valorizados dando um aumento, outros dando só bom dia, olha, eu tô dando bom dia pra você, não dou bom dia pra ninguém. Ou seja, você tem que dizer qual a linguagem pro seu chefe. E depois de tudo isso, se ele não te valorizar da maneira que você acha que tem que valorizar, tchau. Os incomodados que se mudem. Tá vendo? A gente faz essa Porra. brincadeira aqui de algumas perguntas que podem aparecer, que às vezes aparecem, mas tem um outro lado aqui também que eu quero emendar. Tipo assim, às vezes a pessoa acha que ela é uma boa profissional. E às vezes ela é uma profissional Mediana? medíocre, mediana, e ela tá ali fazendo só o que pede E talvez tá seja- querendo ser Provavelmente. ou invejando aquele que tá No acima. topo, mas não quer Então, fazer o que tem que dois fazer pra lados. chegar. Exatamente. E porque talvez tenha requer muito sido sacrifício. incentivado pelos pais que aplaudiram nota 2. Isso, tem muito isso. Ai, que lindo. Ai. O filhinho tirou nota 2. Essa Ai, que letra maravilhoso. É linda e é um garrancho. Tá vendo, gente? Não, não é. É uma ilusão que pai e mãe vai criando. Ai, meu filho é um exímio jogador de futebol. Não joga nada. Perneta, não passa nem na peneira da portuguesa. Mas além disso, eu acho que assim, também esse momento que a gente vive, né, que todo mundo tem que ser aplaudido, que chegou em último lugar, porque o importante é... Não adianta, gente. Ninguém nunca vai perguntar quem tirou o segundo lugar. Não. Tá Vocês certo? tratem Assim, de se aperfeiçoar. quem ganhou a corrida, filho. Que vai ser lembrado. Fórmula 1, esse é o cara. É o cara do pódio, o cara de mais vitórias, é o cara que foi além, Isso é o muito extra bom. mile. Cara, é o que a gente admira no herói. Por que pra gente tem que ser diferente? Não, eu tenho que ser o 34º colocado, tenho que ganhar uma medalha também. Não, eu tenho que me esmerar pra estar ali entre os 3 melhores. Ainda tem a vantagem de ter a medalha de prata e de bronze pro segundo e pro terceiro. Exatamente. Ok. Só é importante a gente lembrar que os nossos concorrentes, sejam eles quais forem, eles só são réguas maiores para que a gente seja melhor do que a gente mesmo. Que E sejam, não melhor do que eles. que sejam Porque nossas inspirações. Você ser melhor do que ele ou ela, pouco importa, mas se você usa, no bom sentido, esses concorrentes que estão no topo, para que você busque uma melhor versão de você, cada vez maior, para que você chegue no topo, ultrapasse ele ou ela, e não é que você está ultrapassando ele ou ela, não, ela só está te dando uma medida de que olha o quanto você cresceu, olha o quanto você melhorou. É uma Só inspiração positiva, né? Não tem nada mais cruel do que a comparação. Aquela Não. pessoa tem a jornada dela, passou por história que Isso. você não sabe. Então, fazer essa comparação é cruel com a pessoa, cruel E com com você. você. Filmes. Filmes já fomos? Já. E música? Música. Música. A gente adora trilha sonora. A sua Eu vida também. a sua vida poderia ter uma trilha sonora. Nossa,
Tem várias, hein? Primeiro tem uma, minha e da minha esposa, que Ai, eu todo mundo amo vem aqui que eu muito. falo isso, acho tão lindo. É lindo, Qual que cara. é? Que é a cantada do Luan. Que foi exatamente o que a gente viveu, né? Tanto eu e ela já éramos maduros, já a Quanto gente tempo já vocês vinha estão de juntos? casamento há 9 Já anos. 9. Viemos já de um casamento anterior e a gente saiu pra jantar. Como diz a música, a gente só saiu pra jantar e foi ficando e nunca mais se desgrudou. Ai, que Que lindo legal. isso. Nunca mais, mas nunca. Foi um troço muito louco. Parecia tipo assim, cara, chegamos, nos reencontramos. Isso porque a gente tinha morado junto no mesmo prédio, já tinha morado Já estava pertinho, o destino já estava várias vezes e encaixando. não se encontrava. Aí nesse Moraram no mesmo momento, prédio e não se no encontraram? mesmo condomínio onde tem 4 torres na casa da minha mãe, quando eu morei com a minha mãe, ela morou lá também com a mãe dela. 4 torres, ela morava na mesma torre e tem 2 elevadores, ela morava, minha mãe no 13º, ela no 12º, do mesmo elevador, da mesma torre, e nós nunca nos encontramos. Meu Deus do céu. Caramba! Nunca, Isso é uma nunca, história. nunca, é muito louco. Então essa cantada é muito, muito linda, aquela do Thiaguinho também, que Chama na A época... Cantada. A música. Cantada chama. Cantada. Ainda bem, do Thiaguinho, que ainda bem que eu te encontrei. Tiaguinho, a gente gosta muito. Lindo, lindo, ainda bem que eu te encontrei. É uma música nossa também. Que mais? Adoro Pais e Filhos. Quase Sem Querer. Adoro Legião. Também gosto muito. Eduardo e Mônica cantava 9 minutos de alguma coisa. E a gente consegue cantar lá dia inteirinha. de ver. Nossa, Não adoro. existe razão. Que legal. Então, as músicas do Legião, músicas do Paralamas também, adoro. A Legião, pra mim, era um ícone. Quem mais que me inspira, assim, de música? Poxa, uma trilha sonora recheada. E agora você tem uma jornada sua aí que tá só no começo, né? Só. Seu filme tá acontecendo. Onde Só. você quer chegar? O que mais você... Cara, O que você quer eu tô fazer? ainda não cheguei nem na metade. Dá com a inteligência emocional da minha sua jornada. vida? Da inteligência emocional, eu não cheguei nem 20% do que eu vou fazer. E olha que eu já fiz muito. Fez 26 mesmo. anos, 100 mil pessoas, 4 livros, estou indo pro meu 5º agora. O projeto das escolas, um reality show, que antes da pandemia a gente já estava em negociação com a Band. Que já Aliás, tá- parênteses que eu acho que é um negócio legal. O teu reality, eu acho que ele é tão poderoso e tão interessante, porque a gente vê muito reality de como você destruir valores, caráteres, personalidades. Coloca lá os seres humanos nas suas questões mais primitivas e deixa Mas a eles gente se pode falar devorarem. E disso? joga, Pode falar aqui? Lógico. E joga gasolina e bota fogo. Exatamente. Eu acho Então, cruel também. cria uma cruel. situação Eu de acho muito conflito cruel. e tudo mais para ver, enfim, Proposital. as questões mais primitivas do nosso lado, Mas aí do você nosso viu lado o que animal. o que as pessoas doentes estão consumindo, né? É fofoca, é ver a pessoa se destruir, achar isso bonito. Bate-boca. Essa crítica, essa coisa Mas que isso há vai muito alimentando. tempo, Dani, eu brinco. Eu lembro quando eu era Ai, boy. eu acho que tá demais Não, há agora. muito tempo. Quando eu era boy, eu andava muito no centro de São Paulo. Hoje nem tem essa profissão office boy, né? Era para quem não sabe, office boy é o motoboy sem moto. Sem moto. Sem moto. Então eu andava muito a pé ali. E era muito louco. Eu via artistas, né, na Praça Ramos, Praça da Sé. Artistas, cara, Artista de rua. de rua, Uhum. fazendo coisas lindíssimas. E eu parava ali para descansar e observar aquilo, achava lindo. Mas era meia dúzia de pessoas que paravam ali para ver. Uhum. Aí matava alguém. Aconteceu alguma Aí tinha cara. centenas de pessoas. Era um enxame. Falei, tá acabando o mundo. É. E era alguém morto, plástico preto em cima, e todo mundo querendo ver o que aconteceu. Eu sou muito fã desse seu projeto. muito Eu acho que tempo. tem que acontecer um reality que coloque pessoas ali para saírem curadas, melhores, e que as pessoas vejam essa transformação para inspirar também para. Eu acho isso exatamente fantástico. O reality fala sobre isso, né? Famílias, né? Eu entro dentro de uma Famílias. família, vejo os problemas emocionais, as trocas de papéis, os problemas que os filhos estão sendo projeções dos filhos, uma série de questões, marido e mulher, trocando de papel, um sendo mãe do outro, pai do outro, uma confusão. Daqui a pouco você tá igual a Super Nani lá. Mas é uma Super Nani da família. Da Família. família, exatamente. E eu trago tudo isso à tona, eu proponho questões para eles fazerem ali, e no final mostra como eles ficaram. É lindo, cara, é lindo. Então o primeiro episódio foi gravado já, então tem esse projeto, tem o Conexão, antes da pandemia a gente dava para 3 mil pessoas, agora chegaremos em 10 mil pessoas,
Estamos com Caramba. um projeto para 10 mil e em breve um estádio, que é o meu grande sonho. Sonho Vai, isso Tassi, que lindo. desde quando eu era jogador de futebol, queria ser jogador de futebol. E alguns anos atrás eu descobri que na verdade eu queria ser jogador de futebol, não era para jogar futebol. Era o público. Não, eu queria ver um público feliz, A levantando, fazer um público feliz, aquele público feliz. Então isso agora está se tornando realidade. Então é uma coisa que já está se materializando. Então tem essa conexão, tem o projeto o Gerando com Amor das Mães, Que é tem lindo, o tá portal digital que na pandemia eu construí mais de 300 horas de curso digital para as pessoas terem acesso por um valor mínimo. Tem a junção do Gaivota e do Livro que vocês fizeram, que agora se tornou legado. Tem a formação que você fez, agora em abril, dia 27, lança o Master da formação. Que Ou legal. seja, o que eu ensinei vocês a resolverem em 13 sessões, no Master eu ensino a resolver numa sessão. Caramba. Qualquer questão. Que é o que eu faço nesses Que últimos... Quando coisa eu atendo linda. alguém, pego alguém. Aconteceu na pandemia, por exemplo, um caso que aconteceu pouco recente, né? Eu peguei um grande empresário de umas duplas sertanejas aí, ele tinha um grande problema, obeso e tal. E aí ele não dava na pandemia, não dava para atender ele pessoalmente. Falei, cara, vamos por vídeo. É o que temos, vamos embora. Então vai para um lugar aí, vamos. E comecei a trabalhar ele. Trabalhei ali 1h30, 2 horas, beleza. Era obesidade que ele queria resolver, descobrimos a raiz da obesidade, beleza. Isso era maio, julho, sei lá, de 2020. Em janeiro de 2021, a gente, ou 22, 21 e foi para 22, 6 meses. A gente se encontrou ali no Iguatemi, aquele restaurante no térreo, como chama? Piselli. Piselli. A gente marcou, vamos se conhecer, vamos. Agora a pandemia abriu um O pouco. cara tava seco. Não, Você não reconheceu, procurando não ele. encontrou. E cadê? E eu não sabia a altura dele também. Ele levantou um espigão. O que aconteceu? Que fome emocional dá. Falou, Rodrigo, Nada. 6 meses sem fazer porra nenhuma. Eu, Cuca. Tem um negócio que você... que eu já presenciei várias vezes você fazendo, a pessoa te conta uma história, você fala assim, você é qual dos irmãos? Quantos irmãos tem? 1, 2, 3... Mas não morreu ninguém? Não morreu. Então você é o quinto. Então isso. A pessoa toma um susto e fala assim, cara, como é que você... Não é evidência, Não. é tecnologia. Cara, assim, Tecnologia. eu vi algumas vezes você falar isso. Caramba, que pancada. Vamos falar como exemplo, eu E- sou a sexta filha. O que é ser a sexta? Minha mãe teve um aborto. Depende, né? É, Depende. gente, vocês peguem isso aí. Você é a sexta filha, mas depende antes de você. Porque você, sim. imagine que você como sexta filha, e quem está nos ouvindo, a gente entra num sistema familiar. Um sistema que é movimentado ou nutrido praticamente de quê? O que nutre uma família? Amor. 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 Ou seja, a matéria-prima da família é amor. Uhum. Portanto, todos precisam da mesma matéria-prima, amor. Aí, dependendo do lugar que você entra e o lugar que está vazio. Aí a dinâmica muda toda por conta da disputa desse amor, da busca desse amor. Por exemplo, você tem quantos irmãos e irmãs antes de você? São 5 vivos? São 5, não, 4 4 vivos. vivos. E minha mãe teve um aborto antes de mim. Eu que peguei como exemplo aleatório, mas você pode falar qualquer Sim, outra pessoa. Quantos homens e mulheres? 2 homens e 3 mulheres. Homem, comigo. mulher, Dani. Ah, tá. Então, depende o que foi, que espaço que eles deixaram, que eles não quiseram assumir, que o primeiro filho era para assumir o lugar do primeiro filho, mas nem sempre assume. E aí vem a segunda mulher e assume. Aquela mulher macho, sim senhor, nem não estou falando aqui de gênero, de sexo, não. A mulher que assume, que bota o negócio na mesa, que manda na Não, meu família irmão inteira. assumiu. Minha irmã Ótimo. não é macho, não. Então, o irmão assumiu, beleza. Se ele não tivesse assumido, ela assumiria. Aí tem o do meio, que fica perdido, que é a segunda, né? É aquela pessoa meio perdida, meio diplomata, não, deixa disso, larga disso, fica no meio dos irmãos, botando... Mas também fica perdido. Facilmente influenciável. Porque não Maria tem vai lugar. para as outras. Não tem lugar, pensa, o mais velho é foda porque é o mais velho. O mais novo é foda porque é o mais novo. É o ai, guti-guti da mamãe do... Guti-guti. Ai, que guti-guti. Preferida. Preferida. E que os irmãos ficam putos. Ah, não já virou piada interna. Fica. Pô, só ela é a guti-guti, a gente não é nada. E não só isso, né? Os irmãos viram pais. Ah, isso sim. E aí sai a mãe e o pai ficam um buraco em você. Exato.
Isso aconteceu. Porque você gostaria de receber o amor dos seus Porque, poxa, pais. imagina, meu irmão mais velho tem 61. Seu pai. Seu Teve, pai. teve essa coisa assim. Teu pai te levava pra lanchonete... Perguntava se era meu avô, porque meu pai Aí. sempre teve cabeça muito branca. Aí. Mas E ainda tem uma questão tem para isso. acabar assim, quem tem também, quando vê um filho que perde na gestação antes, aí você carrega um medo, um vazio, um medo de morrer, de tudo aquilo que sua mãe viveu durante... Imagina, sua mãe tinha acabado de perder um bebê. Gente, será que o meu medo de avião é disso? Muito provável. Acabou então. E o medo de avião, na verdade, para quem tem esse medo de avião, pensa que o avião é um tubo. Primeiro, é um meio de transporte, um tubo fechado em que ele não tem controle de abrir e fechar a porta. Qual foi o primeiro tubo fechado que nós não tínhamos controle de Meu abrir Deus, a porta? o útero. Isso. Dependendo como foi a pilota mãe e os 9 meses desse voo, você paga de medo. Cara, eu acabei de ter uma sessão de terapia aqui. 3 tapas na cara, hein? Morro de medo de avião. Por causa disso. E é uma coisa ridícula, que eu Não é fico falando, ridícula. meu, que ridículo. Não, toda vez que E lacra a porta... E eu sempre acho que eu vou morrer. Não, Começou uma não. turbulência, eu falo, vai Pensa, cair. é a hora que o piloto fala, tripulação, Portas em automático. Aí ferrou, cara. Agora vai cair, agora vai cair, agora vai cair. E não vai. Até porque é um dos meios de transporte mais seguro. É o mais. Isso, É o mais, então, antes de elevador, eu acho. Estatisticamente... Não, você morre mais de elevador do que Mais de de avião. elevador? Porque o não aborto sabia. foi antes de mim. Oi? O aborto da minha mãe foi antes de Por mim. causa disso. Morre-se mais que Cara, coco que cai do coqueiro na cabeça do que... Por causa do avião. Acabei de descobrir meu medo de Por avião. causa disso. Mas não adianta só, ajuda já pra caramba, você vai Já. ver que já vai diminuir bastante. Mas não adianta só aqui do alto da sua adulta tomar consciência disso. Uhum. Se você não acionar a criança. memória certa e reprogramar, dar um novo significado para daquela criança. Meus pais estão aqui, eu já fiz umas sessões de inteligência emocional com eles. Olha que E lindo. eles gostaram bastante, e aí agora já vou curar esse negócio aí. Isso. Porque com toda certeza é isso. Eu perguntei pra minha mãe ontem a questão da... Imagina o medo que ela passou de te perder, Dani. Acho que por isso que eu sou a preferida hoje. Ainda tem isso, vira preferida também. Vira preferida. Porque, passou a gravidez inteira, vou perder. Ai, graças a Deus, não perdi, veio com a saúde, veio tudo. Ai, agora Ainda eu vou veio cuidar. bonita danada, E né? veio bonita, graças a Deus, vai ficar. Então, imagina. Que coisa, né? Olha, gente, como tudo isso é conectado. A gente tá brincando aqui, mas assim, eu tenho realmente pavor e tá muito ligado a tudo isso que aconteceu. E às vezes as pessoas não têm nem consciência do que aconteceu na família vezes ou não. com a mãe, na grande parte das Sempre. vezes. Eu não gosto de dizer sempre, 99%. Até porque nós não fomos educados, treinados, se é o nome certo, educados, para estabelecer correlação entre memórias intrauterinas ou memórias infantis com vida adulta ou juventude. Uhum. A gente acha que a gente nasceu jovem ou adulto já. É, Nasceu assim, ó, pum! não tem essa Chegou essa agora, ó, lembrança. Ron e Dani nasceram assim. Parece que veio assim. Não, cara, nós temos uma história. É que muitas vezes a gente sequer lembra assim, dos seus 5 anos de Da idade. primeira Já não lembra, infância. não lembra de nada. É. Só que não, o E lembrar... muitos desses traumas nos formaram o que a gente é hoje, inclusive. Isso. Mas o lembrar ou não lembrar não tem nada a ver com se isso está definindo a sua vida ou não. Tem uma frase de um filósofo que eu adoro, o Arthur Schopenhauer. Adoro o Arthur Schopenhauer. Ele tem uma frase que é incrível, que diz exatamente quem nós somos. Ele diz que o ser humano, ele é livre para escolher, fazer o que ele quiser. Mas ele não é livre para escolher o que ele deseja. Eu vou falar de novo. O ser humano, ele é livre para fazer o que ele quer. A gente vive numa sociedade democrática. A gente pode sair daqui e ir para outro país, a gente pode sair daqui para casa, qualquer lugar. É democrática. Só que, por que vocês, por exemplo, vão sair daqui e vão para o restaurante X, ou não vão para casa, ou vão para outro lugar? Por que a vontade nasce em você de ir para casa, por exemplo? E não para uma balada? E não para um restaurante? Por que nasce uma vontade de fazer um podcast? E não ser Masterchef? Ou seja, tudo isso está atrelado com a nossa história de vida. Por exemplo, você vem do seu pai. Uhum. Né? Seu pai fez parte da comunicação. Então, tudo que nós... Parece que não, é vontade. Aconteceu. Não é. Não. Tem um monte de coisa apoiando aquilo. É E a curioso gente às vezes isso. entende Nossa, só depois. a Dani sempre né? foi comunicadora quando ela era pequenininha.
ela ficava com a irmã, as duas fingindo fazer um... Sua mãe era comunicadora também? Ainda é. E então a Dani sentava de frente com a irmã, as duas pequenininhas, e elas ficavam imitando um jornal. Depois foi trabalhar na Record, foi apresentador. Ele a fazer o podcast. Eu falei assim, você E vai fazer eu- um podcast comigo. E eu Aí, ó. sempre gostei muito Que de legal. filosofia, estudei muito, fiz várias faculdades. E eu gostava, assim como você, eu gostava do palco, não para corrigir prova. Eu dei aula há 9 anos em cursos de MBA, de pós e tal. Coisa de finanças, cara. Era difícil você pegar assim. Eu pegava a segunda aula Jesus. de sexta-feira à noite, depois das 9, Nossa. depois do cara ir no bar. Como é que você... Finança. E finanças, um negócio saber super, disso. super agradável. Super. E tive sempre entre os 3 melhores professores. Cara, Por quê? Porque eu trazia coisas que não eram da dinâmica da aula. Eu trazia Schopenhauer, que isso. eu trazia humor, eu fazia um showzinho, eu inventava coisas Entretenimento. para entreter e tudo mais e trazer o conhecimento ao reboque disso. Trazer a raiz do seu pai. E aí, enfim, ela que vem falando muito, por culpa sua, Graças por a Deus. responsabilidade sua. Uma responsabilidade que eu adoro. Melhorei emocionalmente. Adoro. Cara, E pessoas você gosta bem de falar, resolvidas emocionalmente, ajuda outras a se ajudam resolverem. outras e evoluem. É E isso. sempre gostei desde pequenininho de filosofia. Que Né? legal. Então eu guardo artigos e coisas de filosofia desde quando eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos de Que idade. legal. É muito legal. Eu amo a filosofia. Você falou da frase e eu queria que você queremos que você escreva aqui a frase da sua vida. Essa frase a gente vai Nossa. fotografar e vai virar um post na nossa Que rede legal. social. O maior prazer do mundo. E enquanto você escreve a frase. Aliás, qual é a frase da sua vida? Da minha vida que eu aprendi na prática. Que a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Uau. Ou Essa aí pra seja, vocês, viu, gente? Eu aprendi isso, eu vivi na prática. Ninguém me falou, não é Ninguém falou. não é frase. Não, cara, eu era o menino mais, a criança, o adolescente mais medroso da fase da Tete. Eu medo de tudo. E aí, de repente, eu descobri essa chavinha que pegava esse combustível chamado medo, adrenalina, cortisol, e isso pode ser revertido pra ação. Cara, Isso é ninguém me parou. maravilhoso, gente. Então Ninguém escreve me com a sua para. letra linda aqui, Não assina. é tão linda, mas eu Enquanto escrevo. isso, temos Enquanto- um presente. Vou Olha! falar do presente, Deixa eu terminar. mas eu vou Olha! falar do presente. Enquanto. Agora que já viu o que é o presente? Vai. Eu ainda não vi, tô aqui. Ó, Rodrigo vai receber esse vinho da Casa Mediterrânea, que Vale é jato. o nosso patrocinador aqui. É de uma vinícola da Sicília e a gente tem o maior orgulho em dividir essa experiência aqui com você, porque a vida merece celebração Ah. e celebrar merece um bom vinho. Então, se você está assistindo aqui também o podcast, você tem um cupom de desconto no site da Casa Mediterrânea, que é o Pode Protagonizar, e você garante seu desconto e saboreia esse vinho. Saboreia não, degusta, né? Legusta. Maravilhoso. Maravilhoso para você Adorei, tomar vou com tomar Dona a minha Silvia. esposa. Ah, Vou colocar a data de hoje para marcar dia 28. hoje 28. 28 de 3 de 2023. A diferença entre o medo e a coragem É a ação. Eu Maravilha. vivo isso na Vou minha até pele. colocar Muito aqui, ó. obrigado pelo vinho, deixa eu Querido. ver, por favor. Valejato A gente Cecília tem Doc. fala um pouquinho da uva para ele, da vinícola para ele. Olha, Essa é uma vinícola Tudo muito, tem uma muito história especial. aqui. Quer dizer, tudo aqui tem história, tudo aqui Tudo tem tem, que ter. tem protagonismo. Essa uva é uma uva que só dá na Sicília, ela é natural da Sicília. que lindo. E esse vinho é produzido por uma família há muitas gerações que lindo. conseguiu tornar, de fato, esse vinho bastante superior. E a Sicília é uma entidade que pertence à Itália, mas ela tem também uma administração independente. E essa família administradora da Sicília é a dona dessa vinícola. Olha. Então, é um Eles vinho... trazem aqui, vocês são representantes deles aqui no Brasil. Exato, somos embaixadores da marca. Casa E Mediterrânea. é o nosso mimo para os protagonistas se inspirarem. E você é um exemplo Não é qualquer vinho que você compra no protagonismo. mercado. Esse, Não, esse é um vinho acho que, de qualquer fato, lugar. tem história, Tem tem um história porquê. e tem- Foi muito, muito bem pensado pela Casa Mediterrânea para estar aqui com a gente. E olha, tem uma cegonha aqui, Olha, Eita! que traz a vida, Olha o só. novo. Eu já falei, nossa, será que vem mais? Não. Você? Você, ideia. eu acho melhor você, porque o meu Não, já não eu dá não. mais, graças a Deus. Não, meu também não. Fiz vasectomia, O Ronaldo também já não. estou zerado, agora a tenho gente 3 vai- filhos. Ai, tá bom, Chega. tá bom, tá bom, tá Isso bom. aqui é nascimento, sabe do quê? De novos projetos, Sem dúvida. novos sonhos, novos livros, novos treinamentos,
novas vidas. Novas que eu vou celebrações, tocar, novas Ai, que celebrações, cara. Que pra mim é o que tem É. sentido. Usar a minha experiência, a minha vida pra poder tocar essas pessoas. E com a idade que eu tenho, eu falo pras pessoas, né? Tenho 26 anos e dando treinamento. Teve uma época que eu dava treinamento por 10 anos todo final de semana. Caramba. Aquela É aquela pauleira. Aquela- pauleira. Todo final de semana. Era São Paulo, Rio, Espírito Santo, Natal, São Paulo, Rio. E, cara, hoje eu olho e falo, caraca, que louco, né? Se eu pudesse voltar atrás, faria diferente? Nada. Que legal. Nada. Faria a mesma coisa. Mais 100 mil vidas nos 4 cantos E tem do muita mundo. coisa ainda pra Muito. fazer. Agora, Ai, Rodrigo. agora minha meta é o mundo. Vou usar meu E a conhecimento gente vai acompanhar de a línguas, sua... que eu adoro também, para multiplicar isso pelo A mundo. gente vai acompanhar a sua trajetória, Verá. sua jornada do herói Acompanhará Olha, e daqui nos pra ajudarão, frente. me ajudará a transmitir isso, fazer chegar no mundo Sempre. Conta de com a milhares gente de no que vidas. quiser. E volte mais. Amém. Adoramos Obrigado. Eu adorei receber você. também. Você se inscreva no nosso Obrigado. canal, acompanhe todos os episódios pelas redes sociais, Qual que pelo é o nosso canal? canal YouTube e no Spotify. Pode protagonizar no Spotify e no Isso. YouTube. Então segue, assina. Quem quiser me seguir também, Rodrigo Fonseca IE. E Instagram. todas as informações aqui, ó, o Instagram do Rodrigo, o site dos cursos, todos esses cortezinhos que vocês vão ver aí dessas partes Vamos ver. principais, partes importantes aqui do podcast. Beijo, gente, até a próxima. Beijo.